Quais os 10 piores castigos da Roma Antiga? A Roma Antiga era conhecida por seu sistema jurídico rigoroso e seus castigos severos. Neste vídeo vamos explorar os 10 piores castigos que eram aplicados na sociedade romana, destacando a brutalidade e a intenção de desencorajar diversos crimes. Primeiro, nós vamos falar sobre a punição da crucificação, pois ela era uma das formas mais cruéis de execução. Os condenados eram pregados em uma cruz e deixados para morrer lentamente, uma punição reservada principalmente para escravos, rebeldes e criminosos. Um dos exemplos mais notórios de crucificação na Roma Antiga é o caso de Jesus Cristo, que foi crucificado sobre a ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Este evento, que ocorreu em torno do ano 30 depois de Cristo, é um marco significativo na história, não apenas por sua brutalidade, mas também pelo impacto duradouro que teve na religião e na cultura ocidental. Jesus foi acusado de blasfêmia e por se autodenominar o Rei dos Judeus, o que era considerado uma ameaça à autoridade romana e à ordem pública. O julgamento de Jesus foi marcado por irregularidades, incluindo testemunhos contraditórios e uma rápida condenação. A crucificação foi escolhida como forma de execução, uma prática comum para crimes considerados graves, especialmente para rebeldes e escravos. Para os cristãos, a crucificação de Jesus é vista como um sacrifício redentor pelos pecados da humanidade, sendo um ponto central da fé cristã. Após a sua morte, acredita-se que Jesus ressuscitou no terceiro dia, um evento que é fundamental para a doutrina cristã e levou à disseminação do cristianismo pelo mundo. Além de Jesus, muitos outros foram crucificados na Roma Antiga, incluindo líderes de revoltas como Espartaco, um gladiador que liderou uma revolta contra Roma. Após a derrota da revolta, os sobreviventes foram crucificados ao longo da Via Ápia como um aviso para outros. Segundo, outra forma de castigo na Roma Antiga era por decapitação. Embora fosse vista como uma forma de execução mais nobre, a decapitação era ainda uma punição severa, muitas vezes aplicada a cidadãos romanos de alta posição social. Um exemplo notável de decapitação na Roma Antiga é a execução do apóstolo Paulo, mais influentes do cristianismo. Sua morte é frequentemente datada entre os anos 64 e 67 d.C., durante o reinado do imperador Nero. Então vamos explorar um pouco mais sobre a decapitação do apóstolo Paulo. Ele foi preso e acusado de ser um líder do movimento cristão que estava se tornando cada vez mais visto como uma ameaça ao Império Romano e à ordem estabelecida. Uma característica interessante é que Paulo era um cidadão romano. Isso lhe conferia direitos legais, incluindo o direito a um julgamento justo e a uma forma de execução considerada menos humilhante, como a decapitação, em vez de métodos mais cruéis como a crucificação. Acredita-se que a decapitação de Paulo ocorreu fora dos muros de Roma, em um lugar que hoje é conhecido como a Basílica de São Paulo, fora dos muros.
A morte de Paulo é vista como um martírio, simbolizando sua dedicação à propagação do cristianismo. Ele é considerado um santo pela Igreja Católica e por muitas outras denominações cristãs. Além de Paulo, muitos cristãos foram decapitados ou executados durante as perseguições romanas. O apóstolo Pedro, por exemplo, também é frequentemente associado a uma execução em Roma, embora a tradição diga que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Terceiro, outro castigo terrível na Roma antiga era a fustigação, pois ela envolvia o uso de chicote ou uma vara para espancar o condenado. Este castigo era comum para escravos e criminosos, causando dor intensa e humilhação. A fustigação, ou a tão conhecida flagelação, era uma forma de punição muito comum na Roma antiga e frequentemente utilizada tanto como um método de tortura quanto como uma forma de execução. Então vamos explorar algum momento histórico que foi utilizada a fustigação. Vamos falar novamente de um personagem, de uma pessoa da Roma antiga, que é Jesus Cristo, ou seja, os flagelos de Jesus Cristo. É um dos exemplos mais conhecidos de fustigação na Roma antiga. Este evento é descrito nos evangelhos do Novo Testamento e é significativo tanto do ponto de vista histórico quanto religioso. Jesus foi preso e acusado de várias infrações, incluindo blasfêmia e incitação à revolta contra o governo romano. Após um julgamento perante Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, ele foi condenado. A fustigação era realizada e utilizando um instrumento chamado flagrum, que consistia em um cabo com várias tiras de couro, muitas vezes com pedaços de metal e ossos atados na ponta. Isso causava dor extrema e muitas vezes levava a ferimentos gravíssimos. A flagelação de Jesus não apenas serviu para humilhá-lo, mas também era uma forma de punir os condenados antes da execução. Era comum que os romanos utilizassem a fustigação como uma maneira de mostrar o poder do império e dissuadir os outros. Após a fustigação, Jesus foi levado para ser crucificado, um método de execução reservado para os criminosos mais severos. A flagelação, portanto, não apenas marcou um momento crucial na vida de Jesus, mas também teve profundas implicações teológicas para o cristianismo. Além da história de Jesus, muitos escravos e prisioneiros eram submetidos à fustigação como punição por rebeliões ou crimes. Historicamente, figuras como Espartacus, que liderou uma revolta de escravos contra Roma, também enfrentaram punições severas que incluíam a flagelação. Quarto, punição com gaiolas. Os condenados podiam ser colocados em gaiolas pequenas e expostos ao público, onde eram deixados para morrer de fome ou sede. As punições com gaiolas na Roma antiga eram uma forma cruel de tortura e humilhação. Um dos exemplos mais notáveis envolve o uso de gaiolas para punir escravos ou criminosos. As gaiolas eram frequentemente feitas de metal ou madeira e podiam ser projetadas para serem pequenas e apertadas, limitando o movimento da pessoa aprisionada. Muitas vezes eram suficientemente grandes para acomodar apenas uma pessoa, tornando a experiência extremamente desconfortável. O principal objetivo da utilização de gaiolas era a humilhação pública. Os condenados eram muitas vezes expostos em praças públicas ou em locais onde passantes podiam vê-los.
Isso não apenas punia o indivíduo, mas também servia como um aviso para outros sobre as consequências de desobedecerem às leis romanas. A punição de gaiolas. Em algumas cidades romanas, os escravos que cometiam crimes, os que tentavam escapar, poderiam ser aprisionados em gaiolas e deixados expostos ao sol e à chuva. Essa prática seria como uma forma de controle social, lembrando a todos os escravos sobre as severas consequências da rebelião e da desobediência. Os condenados poderiam ser forçados a permanecer nas gaiolas por longos períodos, durante os quais poderiam sofrer fome, sede e exposições a intempéries. Além disso, algumas gaiolas eram projetadas para serem penduradas em locais altos, aumentando ainda a humilhação daquele condenado. Embora não haja registros específicos sobre indivíduos que tenham sido punidos dessa maneira, há referências em textos históricos que mencionam o uso de gaiolas como método de punição. Escritores romanos como Sêneca e Tácito fazem alusão a torturas e punições severas aplicadas a escravos e criminosos. O uso das gaiolas na Roma antiga reflete a brutalidade do sistema penal da época e o desejo do Império Romano de manter a ordem através do medo e da punição. Outro método de condenação na Roma antiga era o exílio. Embora não fosse um castigo físico, o exílio era uma punição severa que separava o condenado da sua casa, da sua comunidade, muitas vezes levando-o à pobreza e ao desespero. O exílio na Roma antiga era uma forma comum de punição para aqueles que cometiam crimes ou desafiavam a autoridade do Estado. Um exemplo notável de exílio é o caso do poeta Ovídio. Públio Ovídio Nazão, mais conhecido como Ovídio, foi um dos poetas mais célebres da Roma antiga. Famoso por obras como As Metamorfoses e A Arte de Amar, ele viveu durante o reinado de Augusto e era amplamente reconhecido por sua habilidade poética. Ovídio, em 8 d.C., Ovídio foi banido de Roma para a cidade de Tomis, atual Constanta, na Romênia. As razões exatas para seu exílio não são totalmente claras, mas ele menciona em uma de suas obras que foi devido a um erro ou a um escândalo. Muitos estudiosos acreditam que seu exílio pode ter sido relacionado à sua obra literária que abordava temas considerados imorais ou a sua suposta participação em um escândalo envolvendo a família imperial. Durante o seu tempo em Tomis, Ovídio escreveu várias elégias lamentando sua situação e expressando seu desejo de retornar a Roma. Ele se sentiu isolado e angustiado, uma vez que estava longe da cidade que amava e da qual era parte integrante da vida cultural. O exílio de Ovídio durou até sua morte em 17 ou 18 d.C. e ele nunca conseguiu retornar a Roma. Seu caso ilustra não apenas as severas punições que podiam ser impostas na Roma antiga, mas também como o exílio poderia afetar profundamente a vida pessoal e profissional de alguém. Ovídio é apenas um dos muitos exemplos de figuras proeminentes que enfrentaram o exílio na Roma antiga. Esse método de punição servia tanto para afastar indivíduos indesejados quanto para evitar enviar uma mensagem clara sobre as consequências da desobediência e ao poder imperial.
Outro personagem que foi exilado foi o conhecido apóstolo João, mas não para Tomes, como Ovídio. João foi para a ilha de Patmos. João, um dos 12 apóstolos de Jesus, é tradicionalmente considerado o autor do livro de João e das 3 epístolas de João e também do livro de Apocalipse. Ele é frequentemente associado ao amor e à fé cristã. De acordo com a tradição cristã, João foi exilado pelo imperador romano Domiciano por ser um proeminente pregador e defensor da fé cristã. O Império Romano, durante o reinado de Domiciano, 81 a 96 d.C., era hostil ao cristianismo e muitos cristãos enfrentaram perseguições severas. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu. Essa ilha era um local remoto e desolado, utilizado como um lugar de confinamento para prisioneiros políticos. Durante seu exílio em Patmos, acredita-se que João teve visões que mais tarde se tornaram parte do livro de Apocalipse. Nessa obra, ele descreve suas visões sobre o fim do mundo, a segunda vinda de Cristo e a vitória final do bem sobre o mal. Ao contrário de Ovídio, que nunca retornou a Roma, há relatos que sugerem que João foi libertado do exílio e mais tarde viveu em Éfeso, onde continuou a pregar e liderar a comunidade cristã. O exílio de João em Patmos é um exemplo significativo de como os primeiros cristãos enfrentaram perseguições por sua fé. Sua experiência em Patmos não apenas moldou sua vida pessoal, mas também teve um impacto profundo na teologia cristã através das revelações que recebeu lá. Vamos então para mais um método que se usava na Roma antiga. E esse método era conhecida lanterna de ferro, pois essa lanterna de ferro consistia em colocar o condenado em uma lanterna de ferro aquecida até que ele morresse. Era uma forma horrível de execução que causava dor extrema. A lanterna de ferro é uma referência a um método de tortura utilizado em várias culturas ao longo da história, incluindo na Idade Média e em algumas versões na Roma Antiga. Então vamos falar um pouco sobre o que é a lanterna de ferro. Ela era um dispositivo feito de metal, geralmente com um interior que poderia ser aquecido. A ideia era colocar o condenado dentro ou perto desse dispositivo, causando dor intensa e sofrimento. A lanterna de ferro era frequentemente usada como uma forma de tortura para extrair informações ou como punição para crimes considerados graves. A dor intensa poderia levar a pessoa a confissões forçadas. Com muitas formas de tortura, a lanterna de ferro seria para criar um clima de medo entre a população, desestimulando comportamentos indesejados e crimes. Na maioria das sociedades onde esse tipo de punição era comum, as leis eram severas e os métodos de tortura eram vistos como aceitáveis para manter a ordem e a disciplina social. O uso de lanterna de ferro levanta questões éticas significativas sobre os direitos humanos e a dignidade das pessoas. Hoje em dia, práticas como essas são amplamente condenadas e consideradas violações dos direitos humanos. A lanterna de ferro é um exemplo sombrio das práticas punitivas que existiram ao longo da história. Vamos então considerar um exemplo histórico específico da utilização da lanterna de ferro, a Inquisição.
pois durante o período da Inquisição, uma série de processos judiciais eclesiásticos que buscavam identificar e punir heresias, a tortura era frequentemente utilizada para extrair confissões de supostos hereges. Na Europa, especialmente em países como Espanha e Portugal, manter a ortodoxia religiosa e eliminar crenças consideradas perigosas ou divergentes da sã doutrina católica. Aqueles acusados de heresia poderiam ser colocados dentro da lanterna de ferro, onde o calor intenso provocava dor extrema. Isso era feito para forçar a pessoa a confessar heresias ou delatar outras pessoas. Muitas vezes, as pessoas submetidas a essa tortura acabavam confessando crimes que não cometeram, simplesmente para escapar do sofrimento. Isso não apenas destruiu vidas, mas também teve um impacto duradouro na sociedade e na cultura da época. Esse exemplo ilustra como a lanterna de ferro era utilizada como uma ferramenta de controle social e repressão, refletindo um tempo em que a dor era vista e aceitável para manter a ordem. Hoje, práticas assim são amplamente condenadas e discutidas em contextos de direitos humanos. Outra forma de tortura terrível era a queima. Alguns criminosos eram queimados vivos como forma de punição, uma prática especialmente comum contra os cristãos durante a perseguição. Certamente vamos explorar exemplos de punição por queima na Roma Antiga. Na Roma Antiga, a punição por queima era frequentemente aplicada a indivíduos considerados traidores, hereges ou criminosos graves. Um dos casos mais notáveis se refere às punições aplicadas aos cristãos durante a perseguição. Durante o reinado de imperadores como Nero, em 54 e 68 d.C., os cristãos foram acusados de crimes contra o Estado e a religião romana. Essas perseguições eram frequentemente motivadas por uma combinação de medo, preconceito e a necessidade de manter a ordem social. Os cristãos eram muitas vezes capturados, em alguns casos queimados vivos como forma de execução pública. A queima não apenas causava uma morte horrenda, mas também servia como um aviso para outros que pudessem considerar se afastar da religião tradicional romana ou desafiar a autoridade do imperador. Um dos casos mais conhecidos é o do apóstolo Pedro, que, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Embora não tenha sido queimado, muitos cristãos na época enfrentaram essa punição brutal. Os relatos históricos indicam que Nero usou os cristãos como bodes expiatórios após o grande incêndio de Roma no ano 64 d.C., culpando-os para desviar a atenção de suas próprias falhas. O uso da queima como punição na Roma Antiga exemplifica como regimes podem usar métodos brutais para exercer o controle e instigar medo na população. Essa prática também ressalta as tensões entre diferentes crenças religiosas e a luta pela liberdade de crença, que é um tema que ressoa até os dias atuais. Vamos então conhecer mais um método de punição na Roma Antiga? Há um outro método, podemos falar sobre tortura. Torturas físicas podiam incluir métodos como o uso de ganchos ou aplicação de pressão sobre partes do corpo, visando extrair confissões ou punições aos criminosos. Então vamos examinar um exemplo de tortura antiga na Roma, que ilustra o uso desta violência como meio de controle e punição.
Na Roma Antiga, a tortura era uma prática comum, especialmente aplicada a escravos e indivíduos acusados de crime. Os romanos utilizavam a tortura tanto como forma de punição, quanto para obter informações e confissões. Os escravos eram considerados propriedade e, portanto, não tinham direitos legais. Isso tornava a tortura uma ferramenta viável para os proprietários de escravos que buscavam disciplina e obediência. Aqueles acusados de crimes graves como traição ou assassinato podiam ser submetidos à tortura para forçar confissões ou delações. A flagelação era um método comum em que a vítima era espancada com varas ou chicotes. Nós falamos sobre a fustigação, que era um dos meios de punições da Roma Antiga, que faz parte então da tortura, mas também deixava marcas visíveis no corpo. A crucificação, embora mais conhecida como uma forma de execução, também poderia ser vista como uma forma de tortura prolongada, pois as vítimas eram pregadas em cruzes e deixadas para morrer lentamente, muitas vezes em condições horríveis. E a tortura com água, pois este método consistia em forçar a vítima a ingerir grandes quantidades de água, causando dor abdominal extrema e até mesmo a morte. Um exemplo notável é o caso famoso do escravo chamado Espartaco, que liderou a revolta contra Roma, a Terceira Guerra Civil. Após sua captura, ele e seus seguidores foram torturados e executados publicamente como um aviso para outros escravos. Os corpos dos rebeldes foram crucificados ao longo da Via Ápia, servindo como um lembrete sóbrio do destino reservado àqueles que desafiavam o poder romano. A tortura na Roma Antiga reflete as atitudes sociais da época em relação ao poder, controle e punição. Essa prática brutal não só demonstrava a autoridade do Estado sobre os indivíduos, mas também levantava questões éticas que ainda ecoam nas discussões contemporâneas sobre direitos humanos e dignidade. 9. Morte por animais selvagens. Os condenados podiam ser lançados em arenas para serem devorados por feras selvagens, uma forma pública de execução que entreteve as massas. Os espetáculos de morte por animais na Roma Antiga são um tema fascinante e muitas vezes chocante. Esses eventos, que ocorriam em arenas como o Coliseu, eram uma forma popular de entretenimento e refletiam a cultura e os valores da sociedade romana. Vamos ver alguns casos dessas lutas, mortes por animais selvagens. Haviam lutas de gladiadores contra animais, haviam também outros de caçada, porém a execução com animais era um método cruel. Em algumas ocasiões, prisioneiros condenados eram lançados à arena para serem devorados por animais selvagens como uma forma de execução pública. O imperador romano Nero é conhecido por ter usado essa prática em suas festas, onde prisioneiros cristãos eram jogados aos leões como entretenimento para os espectadores. Além das lutas entre homens e animais, também havia competições entre diferentes espécies de animais, onde eles lutavam até a morte. Era comum ver lutas entre touros e leões ou entre ursos e cães, onde o animal vencedor era celebrado enquanto o perdedor era morto. Esses eventos não apenas expunham a brutalidade da vida da Roma Antiga, mas também serviam como uma forma de controle social e reafirmação do poder do Estado.
O espetáculo da morte na arena era tanto uma forma de entretenimento quanto um meio de demonstrar a dominação romana sobre a natureza e seus inimigos. E por último, vamos falar sobre o método do empalamento. Esse método brutal envolvia a inserção de um objeto afiado através do corpo da vítima, causando morte lenta e agonizante. Era utilizado como um aviso para os outros. O empalamento, embora mais frequentemente associado a outras culturas e períodos históricos, também foi utilizado na Roma Antiga como uma forma de punição extrema. O empalamento consistia em introduzir esse objeto afiado, como uma estaca, através do corpo da vítima, geralmente começando pela região anal ou vaginal e saindo pela boca ou ombro. Era uma forma lenta e dolorosa de execução, projetada para causar grande sofrimento, ou melhor, sofrimento extremo. O empalamento não era uma prática comum na Roma Antiga em comparação com os outros métodos de execução, como a crucificação ou a decapitação. No entanto, em casos de traição ou crimes graves, algumas fontes históricas mencionam o uso desse método. Muitas vezes, o empalamento era reservado para os inimigos do Estado ou os rebeldes que desafiavam a autoridade romana. Um exemplo famoso de uso de empalamento pode ser encontrado durante a guerra contra os partos no século I a.C. O general romano Crasso é frequentemente mencionado por sua brutalidade nas punições aplicadas aos inimigos capturados. Embora não haja registros exatos de empalamentos, relatos sugerem que ele usou métodos cruéis para intimidar e punir os opositores. A prática do empalamento também foi documentada em relação a prisioneiros de guerra ou traidores em momentos de revolta no Império Romano. Os romanos frequentemente utilizavam punições severas para manter o controle sobre as províncias e dissuadir a rebelião. Embora o empalamento não tenha sido um dos métodos mais comuns na Roma Antiga, ele ilustra a brutalidade das punições aplicadas em certas circunstâncias. A história da romana está repleta de exemplos de violência como formas de controle social e política. Esses castigos refletem a cultura punitiva da Roma Antiga, que buscava não apenas punir os infratores, mas também dissuadir outros potenciais criminosos através do medo. A brutalidade desses métodos é um lembrete sombrio das práticas legais desta época. Muito obrigada por ter ficado no nosso canal e ter acompanhado essa matéria. Se você tiver alguma sugestão sobre outro assunto, fique à vontade para estar postando nos comentários, que nós estaremos estudando e trazendo para vocês mais matérias interessantes sobre Roma, Roma Antiga, momentos históricos do mundo, tudo isso aqui no nosso canal.